O Guetalmo Ribeiro dá uma boa tarde a todos. O Fábio Kessler pergunta o seguinte: César, pode parecer uma pergunta boba. Não, nada aqui é bobo, Fábio. A gente já falou isso várias vezes. Fica à vontade para perguntar o que for. Mas na página 5, em imperturbabilidade, o raciocínio bem longo, né? Mas então, o que ele quer saber aqui? Pode dar um exemplo prático de como a alcalmia íntima pode levar a uma consim a ser desatratora de assediador? Ó, eu vou ler todo o raciocínio, mas assim, o assediador muitas vezes, ô Fábio, ele se alimenta dessa hiperinflação da emocionalidade do assediado. Então, quando a pessoa, por exemplo, começa a ter as suas dificuldades aumentadas na sua mente, o clima começa a ficar penumbroso, começa as coisas ficarem piores do que efetivamente são, muitas vezes isso é inflacionado pelo assediador, é isso que eu quero dizer. O assediado ele fica mais fácil de ser manipulado, da energia dele ser chupada de canudinho, a pessoa fica sendo drenada de energia, porque ela fica liberando energia, muito mais energia do que a média. Então, como a calminha íntima pode levar uma consinha a ser desatratora, é isso. O sediador não vai gostar. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Você pega, por exemplo, a técnica que eu falo aqui, de botar a bunda na cadeira e ficar lendo. Qual é o sediador que vai ter saco de ficar 2, 3 horas lendo um tratado de conscienciologia? Sem dispersão. Sem dispersão de pensamento. Se ele tiver condição de fazer isso, no fundo você está ajudando o seu assediador. E aí, daqui a pouco, ele já não é mais assediador. Quando você vê, ele virou amparador. Entendeu? As coisas são mais rápidas do que a gente pensa, tá? Eu sempre falo daquele exemplo do Viragem do mega assediador, né? O cara eu falei aqui do Orenceb esses dias, no Calepino. O cara, sei lá, 2.500 anos atrás era mega assediador, agora é evoluciólogo, né? Que é o tal do velhinho da Lexington, né? Isso quem falou foi o professor Walter. Eu concordo com ele, aquele cara é evoluciólogo mesmo. Então, e aí? Sai de uma sinuca de bico dessa. Então, Fábio, eu acho que é mais simples que a gente pensa. Se a pessoa fica mais calma de pensamento, qual é a graça que tem? Como é que você vai assediar? Claro que tem um processo do assédio mental somático, mas aí outra coisa. Aí nós estamos falando do assédio lúcido. Aí já não é mais o assédio rastaquera, né? Mas mesmo assim, né? Se a pessoa não tem a calmia, porque é isso aí. Disturbando o suficiente. Assediador especialista em transformar as coisas piores do que são, entendeu? Vamos lembrar disso. Então, sempre que a gente começa a ficar muito exacerbado emocionalmente, a gente começa, por exemplo, a achar que o assediador tem mais força que a gente, começa a achar que a situação está muito difícil, abre o olho. Abre o olho, que é provável que tenha assédio naquilo ali, ele esteja insuflando exatamente isso para o assediado virar uma isca mais fácil dele. Mas vou ler aqui o raciocínio, já que ele trouxe, ver se tem mais alguma ideia. Imperturbabilidade, na página 5, são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Assistência Inegóica, especialidade homeostaticologia, dia 23 de dezembro de 2010. A imperturbabilidade é factível e exequível. E nesse contexto, é muito importante a conscienciocentralidade. A pessoa ter noção da razão de ser imperturbável no que ela faz, no que ela é, na vida que tem. No Strong Profile, a primeira coisa que ela precisa mostrar é que não se perturba. A pessoa não tem mais surtos, não sobe pelas paredes, não perde as estribeiras fácil. Ela pode ter ação, mas depois fica tranquila. Aquilo não afeta a intraconsciencialidade. O domínio da mega euforização leva para essa condição. Ajuda a pessoa a ficar imperturbável e vice-versa. O que interessa na imperturbabilidade é o PEN do Pensene. Uma pessoa tranquila não quer dizer que seja imperturbável. Ela pode estar quieta e conflitiva. A imperturbabilidade, antes de tudo, é pensênica, é o que ela pensa, o que ela sente. Essa imperturbabilidade tem de ser constante até ela alcançar a disperticidade. Não adianta querer fazer negocinho. O que nesse ano eu perdi as estribeiras de modo terrível? Discuti acaloradamente ao ponto de jogar energias negativas em alguém?
Não perca a acalmia íntima com ninguém em nenhuma circunstância. A imperturbabilidade vai chegar em um ponto que você vai ser desatrator de assediador. Eles não vão querer chegar perto de gente tranquilona. É isso aí. A síntese é essa. O serenão é isso. O serenão é um tranquilão. Agora tem muita ideia bacana aqui, entendeu? Pode falar. A gente pode fazer uma relação com o olho do furacão, né? Não é porque a pessoa está tranquilona que ela não está no meio da interassistência complexa, com uma série de demandas. Claro. Mas o núcleo está tranquilo, o núcleo não ferve. É isso aí. Agora, nesse raciocínio aqui me chama a atenção essa questão da pessoa que perde as estribeiras, que ela, quando ela não gosta de alguém, ela joga as energias negativas. E isso aqui, tu vê, são facetas do negocinho. Isso é sério, isso faz refletir, faz pensar. Entendeu? Mas eu acho que a síntese é essa. A pessoa tem que ter um pouco mais de strong profile mesmo, como o Valdo põe aqui, o Fábio. Se ela não for strong profile, ela é cangada, facilmente cangada. Jungida.